E Karina, eu queria conversar com você agora sobre a questão do diagnóstico precoce, né? Que sinais, que sintomas da mama que a gente tem que observar? Quais são os exames que ajudam a gente nesse diagnóstico precoce? O que a gente deve valorizar? Conta pra gente a sua experiência. Quando você pensa em rastreamento, eu acho esse conceito muito engraçado, porque vira e mexe chegar uma paciente e fala assim, doutora, não é justo, porque eu faço minha mamografia todo ano. Por que esse ano veio alterado? Né? Não tá certo isso. E, na verdade, assim, as pessoas elas erram um pouco o conceito que rastreamento não é sinônimo de prevenção. Então, quando a gente faz exame de rastreamento, o nosso objetivo é fazer diagnóstico precoce. É isso que a gente está conversando, diagnóstico precoce. Sim. E o diagnóstico precoce é perceber coisas que, se você fizesse um autoexame, que se você fosse perceber por sinais físicos, você não conseguiria identificar. Então, o exame de rastreamento, hoje no Brasil, para mulheres de baixo risco, então, de uma forma geral, população, a partir dos 40 anos, mamografia. Diferente disso, vai ser de acordo com o histórico da pessoa, com algum tipo de exposição que ela possa ter tido, né, relacionado com aumento de risco de câncer de mama, alguma mutação que ela saiba que ela tem. Então, assim, se você pegar a população geral que tem que fazer, é mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos. A partir disso, você vai identificar em cada pessoa se ela tem um risco a mais, se precisa antecipar a mamografia, se precisa complementar com ultrassom, complementar com ressonância. Então, o rastreamento vai depender da história da pessoa, das exposições e da faixa etária, né, principalmente. Agora, olha, não tenho 40 anos, tenho 30, tenho 34, né? Não faço parte desse grupo, não tenho história familiar, não tem por que eu começar os exames antes, né? Então, o que eu faço com essa informação? Azar meu, né? Então, essas pessoas, elas vão fazer um diagnóstico se elas se conhecerem, né? Você não vai conseguir fazer o diagnóstico que nem a gente faz de rastreamento, que é antes de perceber alguma alteração, isso a gente não tem como fazer, mas você consegue, se conhecendo, perceber alterações mais cedo. Então, vai ser uma coisa que é palpável, que é visível, mas que vai ser antes do que se você deixar a coisa rolar. Uhum. E aí, de repente, alguém olha e fala, nossa, né? Aconteceu uma coisa muito estranha e você não ter percebido. Então, o que eu gosto de falar sobre autoexame, né? Tem muita gente que é contra autoexame, porque gera uma ansiedade desnecessária, né? Tem uma série de questões. E eu vou falar, assim, um pouquinho o ponto bom e o ponto ruim, né, do autoexame, né? Vamos contemplar todo mundo, quem gosta e quem não gosta. Então, assim, o autoexame, ele ajuda a mulher a saber identificar como é o tecido mamário dela, porque a própria tecido mamário, a glândula, ela é cheia de nodulações. Então, muitas mulheres, às vezes, chegam assustadas no consultório porque palparam um nódulo e, na verdade, aquilo é tecido mamário. Então, essas mulheres, eu gosto até de mostrar, olha, palpa aqui a sua mama, tá vendo que é isso? Isso é normal, né? Porque daqui a 2, 3 meses, se você palpar, você não vai ficar desesperado de novo. Então, assim, ó, palpa isso é o normal. Se for sempre desse jeito, você fica tranquilo. Tem um momento certo de fazer o autoexame. Então, se você faz o autoexame antes de você menstruar, perto da menstruação, a mama vai estar mais inchada, a mama vai estar mais dolorida. Você vai perceber coisas que no dia a dia não existem e vai gerar mais ansiedade, né? Então, tem essa outra questão do autoexame que é importante saber. E quem é contra o autoexame fala, poxa vida, se a pessoa faz o autoexame e não percebe nada, ela não vai fazer o exame dela de rastreamento. Então, eventualmente, é considerado um risco você reforçar a importância do autoexame, porque algumas pessoas podem tentar substituir. Não, eu não gosto de fazer mamografia, eu acho desconfortável, eu não palpei nada, então eu não preciso fazer uma mamografia. Quando, na verdade, o exame ele quer ver o que você não está palpando. Então, uma coisa não substitui a outra. Então, assim, para aquelas mulheres que não estão em faixa etária de fazer exames de rastreamento, ou se fazem o rastreamento, mas, eventualmente, entre um exame e outro, porque é uma mamografia anual, nada impede que, depois de 6 meses, eventualmente aconteça alguma coisa diferente na mama. Então, mesmo aquelas mulheres que fazem rastreamento, conhecer o próprio corpo é muito importante. Porque se aparecer um nódulo diferente, uma secreção esquisita, né, uma coisa que incomoda mais o sutiã, um peito maior do que o outro, isso pode ser um sinal de câncer também, você consegue ter uma investigação um pouquinho melhor e mais cedo, e um tratamento melhor. Então, quando a gente pensa em rastreamento e prevenção, eu acho que a gente tem que pensar nos exames que a gente tem e no se conhecer, que o se conhecer ajuda muito a gente antecipar esse tratamento quando precisa. Perfeito, acho que foi bem esclarecedor, né? E eu costumo falar que a questão de você perceber alguma coisa diferente, que todo mundo já falou um pouco sobre isso aqui, é compartilhar essa informação, né? Não é guardar para você, sim, né? Sim. Ah, deixa para lá, depois eu vejo isso. Ah, não deve ser nada, imagina. Ou sou muito nova, né? Sei lá, fiz meus exames há pouco tempo.
Então, assim, acho que é um recado muito importante, que é o acompanhamento médico adequado, os exames de detecção precoce feitos de forma adequada e sinalizar para o seu médico se alguma coisa for diferente ao longo desse caminho, né? Então, acho que isso é bem importante.